Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje, dia 119. Aleluia, glória a Deus. 119 de 142 dias. Estamos aí a poucos dias do nosso final, concluindo a Bíblia toda em 142 dias. Aleluia. Lucas, então, capítulo 13. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, Pai, por esse desafio. Te agradecer por cada pessoa, Pai, que o Senhor tem trago a esses nossos desafios. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conectado de diversos lugares, de diversas denominações, em um mesmo propósito, com o mesmo coração, que é buscar o Senhor, que é buscar a Tua face, que é aprender mais de Ti, que é crescer em Ti, Senhor, que é conhecer-Te e Senhor, permanecer nesse lugar de devoção, de entrega, Senhor, em nome de Jesus Cristo, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela Tua presença, apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Assim nós queremos estar e permanecer, meu Deus, neste lugar, este lugar que não é geográfico, que não é físico, mas é um lugar espiritual, é um lugar em Ti, Senhor. É um lugar de devoção, é um lugar de dependência, é um lugar de dedicação. E é nesse lugar que nós queremos ficar todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha, Deus. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lucas, então, capítulo 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, né? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensai que foram tais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus proferiu esta palavra. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará, senão, depois a mandará cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, numa das sinagogas. Tirar esse som aqui. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes vinde para seres curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há de 18 anos Satanás tinha presa?
Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? Repetindo, verso 20. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo fermentou. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos os que praticais o mal. Haverá choro e ranger de dente quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino, no reino de Deus. Há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhes: sai e retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: ide dizei àquela raposa: eu expulso demônios e curo doenças, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, e vós não o quisestes. Olhai, a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 14. Num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali diante dele certo homem hidrópico. Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: é permitido curar no sábado? Eles, porém, se calaram, e tomando-o, curou e o mandou embora. Então lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço em dia de sábado, não o tirará logo? Nada lhe podiam responder sobre isso. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhes essa parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este, assim com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convida e diga: amigo, venha para um lugar mais importante, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído.
Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te retribuir. Recompensado sereis na ressurreição dos justos. Tá aqui uma coisa que ninguém faz, né? Que o Senhor Jesus nos ajude, né? Tem alguns detalhes aqui das coisas que Jesus faz que é muito insano, né? Isso aqui é muito insano. Isso aqui é muito louco aos olhos desse mundo. Né? Ele está dizendo, olha, não convida gente que vai te retribuir, gente importante, gente rica para seus banquetes, né? Que vão conseguir aí te retribuir também. Convida gente que não vai conseguir te retribuir, né? Pobres, aleijados, mancos, cegos, esses você deve convidar. Gente que não vai ter como retribuir você, né? Que coisa insana, né? Que o Senhor está mandando a gente fazer aqui. Lucas capítulo 14, verso 15. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. É isso mesmo, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia, convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, peço-te que me desculpes. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Então aqui é outra parábola também, nesse sentido, algo que é difícil de ser feito, mas aqui a gente entende também como sentido profético, no que diz respeito a Israel rejeitando, né, o banquete que foi preparado para eles, e então o Senhor aqui, o dono dessa festa, o dono desse banquete, chamando aqueles que não eram os escolhidos, né, os de fora, os pobres da cidade, trazendo eles para esse banquete, né? Então aqui a gente entende também como esse caráter aqui no que diz respeito a Israel e os gentios, né? Os gentios são aqueles que não foram convidados para o banquete e que agora são convidados, né? Aqueles que não eram filhos, que não eram povo, que não eram escolhidos e agora são, né? Então aqui tem a ver com isso também. Verso 25. Certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhes, se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não toma a sua cruz e não vier, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar, para que não aconteça que, depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo.
é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 15. 3 parábolas, né? Esse capítulo 15 é famoso por essas 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Lucas capítulo 15. Chegando-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos contigo, achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos, comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência... Deixa eu ver isso. Verso 8, repetindo. E qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo? Respondeu-lhe o pai:
Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 16. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois o outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui tem uma ilustração interessante, uma parábola que Jesus conta, né, desse funcionário aqui estratégico que ganha a amizade daqueles outros, né, para que quando ele fosse demitido ele pudesse então ter a confiança, daquelas pessoas, né? E aí Jesus usa isso não para dizer que a gente tem que agir assim, de forma corrupta, digamos assim, né, enganando, mas que nós devemos ser estratégicos em usar as riquezas desse mundo para conquistarmos pessoas, para fazermos amigos. Isso é o mais importante, porque quando a gente não tiver nada, são esses amigos que vamos receber. Inclusive, ele diz aqui, nas moradas eternas, né? Então, é importante que a gente entenda sobre investir os nossos recursos para alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus, para que eles nos recebam nas moradas eternas. Eu falei muito sobre isso no Diligência Financeira, né, sobre chamado, né, sobre a gente entender que as riquezas, os recursos, eles têm que ter um propósito nas nossas vidas, né? E logo em seguida ele diz aqui que não dá para servir a Deus e às riquezas. Então, o dinheiro, né, a riqueza não pode ser um Deus, porque ele vai exigir sacrifício, ele vai exigir uma entrega total. Quando é um Deus, está nesse lugar nas nossas vidas, esse lugar só o Senhor pode ocupar. Lucas 16:14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Jesus, porém, lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado, perante Deus é desprezível. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Não, repetindo 18.
Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa, não, adultera, perdão. Eu estou parecendo aquele misericórdia, aquele pastor lá que tem a reportagem no Fantástico, né? Em vez de falar, ele fala adúltera, ele fala adultera. Aqui é o contrário, aqui é adultera e não adúltera. Verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto com ele. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Então não adiantaria alguém morto voltar à vida, se a pessoa não ouve a palavra, se ela não escuta aí as palavras, se ela não escuta Abraão, as palavras de Moisés e os profetas, não adianta um morto pregar para ela, isso que ele está dizendo aqui. Lucas capítulo 17. Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Repetindo o 4, voltando aqui no 4. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura, ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me até que tenhas comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis,
fizemos somente o que deveríamos fazer. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu preguei um mês inteiro, domingo após domingo, assim, vários domingos seguidos, uns 4 ou 5 domingos seguidos, esse mesmo texto aqui de Lucas 17, do 11 ao 19, que fala desses 10 leprosos. Tem muitas coisas aqui nesse texto, Uma delas é sobre gratidão, a gente sabe, Um deles voltou para agradecer, os outros não, mas experimentou mais, Também tem a ver com o mais de Jesus, o mais do Senhor. Existem aqueles que experimentam a cura e eles vão embora e tá tudo bem, tô curado e tá bom. Mas existem aqueles que experimentam mais do que cura. A palavra aqui, a tua fé te salvou, a palavra aqui é sozo, é uma cura maior, é uma salvação, é algo mais completo que ele recebeu, mais do que serem limpos, mais do que ser limpo como os outros foram. Então existe o mais de Deus para aqueles que decidem que querem mais, Outra coisa que eu falei, eu comparei esse texto com o texto lá em Levítico, que fala a respeito da purificação do leproso. Então tem um capítulo gigantesco falando de todo o ritual que deveria ser feito quando alguém era limpo da sua lepra. Então passava vários dias fora do acampamento, o sacerdote vinha, examinava, aí depois deixava mais um tempo, e era todo um rolê ali que tinha em relação a isso. E aí aqui nós temos a simplicidade de Jesus dizer para ele: vai, e aí eles vão ali e eles são limpos no meio do caminho. Mas aí eu falei da comparação entre Jesus e a religião, Na religião, ali, de acordo com o ritual todo, ele teria que passar por todo um processo de purificação. Jesus simplifica isso. Então ele escolhe que ele não quer a religião, que ele quer Jesus. E Jesus simplesmente diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então são várias coisas aqui que esse texto tem. Também fala sobre obedecer no caminho, porque Jesus não os purifica num primeiro momento. Jesus fala: vão e se mostrem aos sacerdotes. Indo eles ficaram limpos. Então eles ficaram limpos no processo, no movimento, indo em movimento, e não simplesmente no momento em que Jesus falou isso. Então também tem a ver com isso, Quando Jesus nos chama, ele nos manda fazer algo, e no processo a gente vai sendo limpo, no processo a gente vai sendo tratado, no processo a gente vai sendo suprido. O milagre acontece no processo. Então muitas coisas aqui nesse texto, como eu disse, eu preguei aí uns 4 ou 5 domingos seguidos em cima desse mesmo texto. Todo domingo era o mesmo texto e eu falava alguma coisa dessas diferentes. Vamos lá. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá, e qualquer que a perder, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele lhes respondeu: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lucas capítulo 18. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Verso 2, havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então essa parábola sobre oração é muito importante, né? Que ele fala sobre insistir, sobre importunar Deus mesmo, e o Senhor fará justiça. Verso 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe.
Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviam isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes: subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, ou insultarão e cuspirão nele, baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então chegamos até aqui, Lucas capítulo 18, completamos hoje mais um dia para a glória de Jesus. Aleluia, louvado seja Jesus, esse maravilhoso Jesus que estamos aqui lendo seus feitos, proclamando seus feitos maravilhosos. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, amanhã nós voltamos, prosseguindo aí para o nosso alvo. Amanhã, 120 dias, vamos aí avançando nos nossos 142 dias para ler a Bíblia toda. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que nós já estamos divulgando aí, está aí nos meus stories, nos stories aí da Rede Insana, o link para o grupo do nosso desafio de oração que nós fazemos todos os anos, terminando o ano em oração. Esse ano o nosso tema é a oração vira, então a gente vai estar orando aí 21 dias, 2 horas por dia, a partir da semana que vem, a partir de quarta-feira que vem, daqui a uma semana, dia 11, nós começamos os últimos 21 dias do ano, orando 2 horas todos os dias. Vamos nos encontrar de madrugada para orar um primeiro momento juntos, depois nós oramos juntos também, depois nós oramos individualmente ao longo do dia, desde que a gente ore 2 horas por dia para virar de verdade o ano, para viver de fato uma virada em Deus, porque oração vira. E nós vamos ver também durante esse período pessoas da Bíblia que viveram uma virada na sua vida a partir da oração, a partir de se posicionarem, a partir de buscarem a Deus. Então nós vamos de fato provocar em nome de Jesus
uma virada nas nossas vidas aí nesses 21 dias que começamos na semana que vem. Oração vira, desafio virada 42 horas. Então, entre no grupo, esse desafio não precisa fazer inscrição, é só entrar no grupo e aguardar as instruções. E essa semana vamos abrir as inscrições, esse sim vai ter as inscrições do desafio Leitor Insano, que é o nosso desafio de ler aí de 33 a 42 livros no ano. Na verdade, nós estamos agora contabilizando as páginas, então é ler de 3.300 a 4.200 páginas por ano, né, de outros livros além da Bíblia. Então, esse é o desafio Leitor Insano que nós fazemos todos os anos já há 12 anos. E também vamos ter aí o desafio Provérbios todos os dias, que a gente tem de ler um capítulo de Provérbios todos os dias. Já vamos abrir as inscrições para o ano que vem e vamos abrir as inscrições para o desafio 42 dias. A Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano. Nós estaremos lendo juntos pelo Zoom, com transmissão no YouTube ali da leitura da Bíblia toda em 42 dias. Estamos também com nenhum dia do ano sem Bíblia, que é o propósito de não passar nenhum dia do ano sequer sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Então você pode ler a Bíblia anual, o ano todo, ou você pode ler várias vezes dentro dos nossos desafios, desde que você não fique nenhum dia sem a Bíblia. Esse também não tem inscrição, é só entrar no grupo e nós temos alguns brindes muito especiais, tem aí agenda, pulseira, como essa aqui do ano passado, nenhum dia do ano sem Bíblia, tem a opção de camiseta, tem a opção de estampa que você costura na camiseta, e tem calendário do quadro, para você poder ir marcando os dias que você ir cumprindo e assim vai, tá bom? Então, conheça tudo lá no nosso site, participe dos nossos desafios e vamos avançando a Bíblia toda, até que Jesus venha. Vamos nos ocupar das coisas de Deus, nos encher do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Irmã Esther está perguntando se consegue fazer todos. Esses todos tem como, porque os nenhum dia do ano sem Bíblia, você vai estar aí cumprindo a meta de não passar nenhum dia do ano sem Bíblia. O desafio de oração é agora, no final do ano, 2 horas por dia, e você pode fazer isso aí orando com a gente de madrugada e depois orando indo para o trabalho, orando na sua casa, orando na igreja, orando por onde você estiver, desde que você ore pelo menos 2 horas todos os dias. O desafio Leitor Insano, para quem tem mais dificuldade de leitura, pode escolher uns livros menores primeiro, para poder ir pegando o hábito, o ritmo, e ao longo do ano você vai ter o ano inteiro para poder ler muitos livros aí que também vão trazer muita edificação para a sua vida. E o Provérbios todo dia, que a gente já faz aí há 2 anos, que é não passar nenhum dia sem ler pelo menos um capítulo de Provérbios, o capítulo do dia, Então, automaticamente, se eu leio o capítulo do dia, eu já estou lendo, eu já estou cumprindo nenhum dia do ano sem Bíblia, porque eu já não estou nenhum dia do ano sem Bíblia quando eu leio todos os dias um capítulo do dia. Então, hoje, Provérbios 4, dia 4. E assim vamos, prosseguindo aí nos nossos desafios. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta aqui, em nome de Jesus Cristo, às 5h42 da manhã. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.